A paz de Cristo. Meu nome é Carlos, sou pastor na Igreja Bíblia e Fé em Fortaleza, no estado do Ceará, aqui no Brasil. É um prazer enorme, uma honra poder estar me dirigindo aos irmãos que estão aí no Canadá, em Vancouver, na Igreja Batista de Richmond. Tive o prazer de estar aí em março de 2019, essa igreja que me acolheu tão bem, todos os membros me acolheram tão bem, onde tive o prazer também de ministrar uma palavra numa sexta-noite. E estou aqui para agradecer a oração de cada um de vocês, porque eu sei que muitos de vocês oraram, se não todos, pela minha recuperação. Foram 45 dias internados, acometido do coronavírus, depois de 2 bactérias sucessivamente, devido à intubação. Eu fui intubado 4 vezes, sendo uma traqueostomia, e peguei 2 bactérias. Então, realmente, foi um bombardeio de muito medicamento, foi muito sofrimento para mim, para meus familiares. E um dia saturei de 35-0, fiquei todo roxo, da cabeça aos pés. Ali realmente os médicos já fazendo o que podiam, mas já sem ter mais o que fazer. E aprove a Deus me trazer de volta e não permitir que fosse ali o meu fim. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Jó, um livro tão conhecido. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Jó 14. Jó 14, nós vamos a partir do versículo 1. Eu vou usar a versão da NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar a compreensão do livro de Jó. E alguns outros versículos que eu vou falar da versão Almeida 21. Amém? Então pode abrir a sua Bíblia em Jó 14, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Quando a palavra diz que nós somos fracos desde o nascimento, está falando de fragilidade do nosso corpo, do nosso organismo. Não está falando aqui de fragilidade espiritual, nada nesse sentido. Está falando aqui da fragilidade realmente do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa saúde, desde o nascimento. O ser humano é frágil. Isso após o pecado original. Após Adão e Eva cometerem o pecado, passarem a ser conhecedores do bem e do mal, como Deus, e receberem aquelas reprimendas, e aquelas consequências dadas pelo próprio Deus. O homem não mais seria carnalmente eterno. Haveria ali um tempo de vida para o ser humano, que ao longo da história, porque a Bíblia, nós temos que entender em primeiro lugar que a Bíblia ela é um livro mais completo do mundo de história, com H, de historicidade. Tudo que tem aqui ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer na história da humanidade. Se a pessoa acredita que alguma coisa da Bíblia, como por exemplo Gênesis, Adão e Eva, o paraíso, a serpente, Satanás, é história com E, de história inventada, aí realmente pode jogar sua Bíblia fora, porque não há sentido, não tem para que Deus ter mandado o seu Filho amado para pagar o meu e o seu pecado, já que nós não podemos pagar. Então, a palavra fala que todo ser humano é fraco, no sentido de frágil, e que a vida é curta. Por mais que você viva 120 anos, é curta diante de um tempo chamado eternidade. É curta e muito agitada. São muitas tribulações. Muitas vezes uma é por dinheiro, outra é sentimental, outra é no trabalho, outra é a saúde. Mas nós teremos tribulações. Tanto que Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No versículo 2 fala, o ser humano é como uma flor, se abre e logo murcha. Falando da brevidade da vida. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Você vê uma pessoa passando e aquela sombra da pessoa refletida o raio solar e faz a sombra, passa rápido e desaparece. Então, esses 2 versículos falam da brevidade da vida do ser humano.
Em Gênesis 6, no versículo 3, diz o seguinte: Então disse o Senhor, o meu Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é interessante porque eu tenho uma lembrança de criança. Eu assisti no Jornal Nacional com meu pai, eu criança, talvez com 10, 11 anos, e estava passando uma reportagem sobre o mapeamento do DNA, o genoma humano. E aquilo ficou gravado na minha memória, porque quando eu era criança, eu tinha muito medo da morte. E aquilo ficou gravado na minha memória que os cientistas descobriram que as células do corpo humano são programadas para viverem até 120 anos. E após me converter em 2001, lendo a palavra, eu vi esse versículo, Gênesis 6,3, está na Bíblia há milhares de anos, né? O homem não passará dos 120 anos. E os cientistas descobriram, estudando DNA, apenas o que já está na palavra de Deus. Os Salmos 90, versículo 10, diz o seguinte: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Então nós temos aqui 2 versículos falando que o ser humano no máximo atinge 120 anos, mas o que vai acontecer com a maioria é entre 70 e 80 anos, o que tem mais vigor até 80. E o que passa disso são anos de cansaço e enfado, e que passa tudo muito rapidamente. Então fala da brevidade realmente da vida humana. Nós estamos vivendo um momento talvez único na história da humanidade. Mas já teve a peste negra, já teve a bubônica, já teve a gripe espanhola, mas nunca houve uma pandemia que tivesse um alcance mundial realmente assim, quase 100% dos países contaminados, afetando a economia, afetando política e uma quantidade enorme de mortes em tão breve tempo. Então, eu passei por isso, eu sei como é o sofrimento, meus familiares sabem. Para a glória de Deus, formou-se uma corrente de oração, né, em Richmond, no Canadá, em Orlando, nos Estados Unidos, uma igreja lá, salvo engano, igreja Assembleia Betânia, se eu não me engano o nome agora, o pastor me escreveu, dizendo que tinha visto um vídeo meu pedindo oração e a igreja lá entrou em oração. Se Deus quiser, estarei lá visitando eles para agradecer, como também, se Deus permitir, estarei visitando aí pessoalmente vocês também. Em vários estados do Brasil também, corrente de oração, e a oração do justo é eficaz. E para a glória de Deus, estou aqui 35 dias apenas de alta. Não deu nem ainda a quantidade de tempo que eu fiquei internado, que foram os 45 dias. E para a honra e glória de Deus, mesmo tendo sido traqueostomizado, a voz normal. Fui a um neurologista a semana passada, ele ficou impressionado de a minha voz estar normal depois de uma traqueostomia. Realmente, somente o poder de Deus. Em Jó 14,3 continua: nada somos. Então, por que nos dá atenção? Jó questionando a Deus. E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Jó está dizendo: quem sou eu, Senhor? Um pecador, para que o Senhor olhe para mim, me dê alguma atenção, para que o Senhor me leve ao tribunal. Eu não mereço a minha condenação. O salário do pecado é a morte, eu sou pecador. Então, quem sou eu? Eu me questionei muito isso, porque um dos próprios médicos que me atenderam chegou até o quarto e disse: eu vim ver se tu estava vivo, porque eu não acreditava. Eu, como médico, já vi muito milagre, mas nunca vi ninguém saturar 35 a 0 por 2 horas, né? E voltar sem nenhuma consequência neurológica, raciocínio normal, fala normal depois de traqueostomia, e realmente só pode ser um milagre, né? As palavras do médico. Em Jó 14,4 diz o seguinte: o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Amados, quando nós estamos com a saúde perfeita, quando nós estamos bem fisicamente, quando nós estamos bem financeiramente, momentos da vida que estamos assim, nós queremos nos sentir como super-homens. Nós queremos nos sentir como uma pessoa que não precisa da dependência de Deus. Nós temos a tendência a nos estribar no nosso próprio braço, na nossa própria força. E a palavra de Deus nos alerta contra isso. Maldito o homem confia no homem.
se estriba ou se apoia no seu próprio braço ou na sua própria força, né? E ali, naquele hospital, quando eu fui colocado em coma e entubado, o que eu podia fazer em coma? Nada. Né? Como o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ali eu não podia fazer mais nada, só Deus podia fazer por mim. E Ele fez. Por quê? Porque eu clamei ao Senhor. Eu em momento nenhum blasfemei. Eu em momento nenhum questionei por que eu. Mas eu entendi aquilo como um tratar de Deus na minha vida, como um puro amor de Deus. Porque é melhor todo o sofrimento que eu passei do que uma vida na eternidade no lago de fogo. A eternidade é tempo demais. E aqui, Jó, eu escolhi esse tema porque é um tema que as igrejas pouco falam, morte. E hoje, a morte está nos rodeando. A morte está rodeando o mundo. As pessoas estão em pânico. As pessoas estão entrando em síndrome do pânico, em depressão, mesmo sem ter contraído o vírus, apenas com as notícias. E aqui, Jó traz esses questionamentos. E eu vou trazendo aqui as respostas para esses questionamentos. Então, quando ele fala em Jó 14,4, o ser humano é impuro. Nunca produz nada que seja puro. Veja, Jó foi o homem mais rico da sua época. Né? Um homem que teve 10 filhos, depois teve mais 10, foram 20 no total, porque os seus 10 primeiros morreram todos em um mesmo momento, em uma mesma hora, quando começaram as provações de Jó. Mas em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele deixou de reconhecer que Deus manda o bem, mas Deus também manda o mal. Cristãos que passam por problemas e dizem, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo, de duas uma, ou ele não é cristão, ou então ele tem um profundo desconhecimento da palavra. Porque a palavra é muito clara ao dizer que tanto o bem como o mal, na vida daquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, procedem de Deus. Como Jó disse para sua esposa, quando ela disse, tu ainda está viva, amaldiçoa Deus e morre. Ele disse, mulher, falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Né? Essa palavra louca no original, ela é como se fosse, falas como um apóstata, falas como uma pessoa que abandonou a fé. Né? Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal? Né? Então aqui, Jó falou que o ser humano é impuro, não produz nada que seja puro. Aqui ele está falando do homem natural, está falando, veja que Jó foi no período anterior, né, no Velho Testamento, anterior à vinda de Deus encarnado em Jesus. Muito embora muitas pessoas pensem que a igreja são duas, uma do Velho Testamento e uma do Novo, não, é uma igreja só. As pessoas do Velho Testamento não foram salvas porque conseguiram praticar os 10 mandamentos, porque ninguém consegue. Elas foram salvas porque elas creram na vinda do Cristo. E nós somos salvos hoje porque cremos que Ele veio, que Cristo veio e pagou o pecado, que eu e você não temos condições de pagar. Porque com a maior boa ação que nós façamos, nós não temos a menor condição de pagar o menor dos maus pensamentos que nós temos. Somente o sangue do inocente, o único justo que pisou nessa terra, Jesus Cristo. É tanto que Romanos 3,23 fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, é sem exceção, todos pecaram. E o que é estar destituído da glória de Deus? É estar longe da presença de Deus. Isso significa inferno, que é o lago de fogo, a segunda morte que fala em Apocalipse. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo já fala na carta aos Romanos que sim, como Jó falou ali, todos pecaram, todos são imundos, trapos de imundícia, a palavra fala. Sabe o que é trapo de imundícia? Era o pano que a mulher, no seu período menstrual mensal, usava. Naquele tempo não existia absorvente, era um pano que era jogado fora, era chamado trapos de imundícia. Diz que as nossas boas obras, a melhor que seja, diante de Deus são trapos de imundícia. A boas obras do homem que não é a boa obra fruto do Espírito, aquela boa obra do homem que é bonzinho, que dá o sopão, que dá o alimento, aí vai para o Instagram filmar. A recompensa dele já foi as pessoas verem no Instagram. Não há recompensa nenhuma com Deus.
Então, glórias a Deus, né? A redenção que há em Jesus Cristo. No 25 de Romanos 3 diz: a quem ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Meu irmão, se você está em Cristo, você é nova criatura. O que passou, passou. Não olha para trás. Não, nunca, jamais olhe para trás. Não deixe espírito nenhum de acusação entrar na sua vida. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você fez aquilo. Não deixe jamais. Lembre, né, quando Satanás contendeu com o arcanjo pelo corpo de Moisés, porque Moisés havia assassinado um israelita. Aquilo foi no passado. Já havia sido perdoado por Deus. Então não tinha como Satanás ganhar aquela batalha e ficar com o corpo de Moisés. Seja o que for que tu fez, seja o que for que aconteceu contigo no passado, mergulha isso no mar do esquecimento. Você é novo, é nova criatura, é vida nova. É como Jesus dizia, vá e não peques mais. Continuando o texto principal, em Jó 14, no 5. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Amados, com essa pandemia, as pessoas estão em um pânico terrível. As pessoas estão com medo da morte, quase igual já o que fala em Apocalipse, que chegará um momento em que as pessoas desmaiarão de pavor só de saber das notícias que estão ocorrendo. Se já não tiver gente que tenha desmaiado, mas você que é cristão, eu que sou cristão, nós temos que crer o que está na palavra de Deus. Nós já nascemos com o dia de morrer. A diferença que pode ter é o seu estilo de vida. Se você vai chegar nessa data gordo ou magro, teve um AVC ou não teve, aleijado por um acidente ou não, mas a data da sua morte está ali. Nós temos exemplos na Bíblia de um rei que recebeu a visita de um profeta e o profeta disse, olha, arruma tuas coisas, ajeita tuas economias, porque Deus manda dizer que tu não escapará dessa doença. E aquele homem recebeu essa notícia, o profeta saiu, ele ficou clamando ao Senhor, né? Senhor, eu te sirvo, Senhor, me dá mais tempo, Senhor. Clamou o Senhor, as palavras lá que ele usou. Deus atendeu, mandou o profeta voltar e dizer que deu mais 15 anos de vida para aquele rei. Comigo, essa questão toda do coronavírus, das bactérias, eu tenho 48 anos de idade hoje. Algumas pessoas bem próximas de mim sabem disso. Eu sempre disse que queria morrer com 48 anos de idade, que com 48 anos de idade eu não passaria. E realmente aconteceu, né? Saturei 0, mas aprove a Deus me trazer de volta e me dar mais anos de vida, para a honra e glória do nome dele. Então, não tem para que esse pânico todo, não tem para que essa incerteza de um cristão, de um crente. É como eu sempre falei, esse coronavírus, a atitude que tomarem o governo, as autoridades, o que for, não adianta. Quem tiver que pegar, vai pegar. Quem não tiver de pegar, não vai pegar. Quem tiver que pegar e morrer, vai morrer. Quem tiver de pegar e não morrer, não vai morrer. Você só morre naquela data que já está determinada. Jó 14, 5, novamente. Tu já marcaste quantos meses, dias cada um vai viver, cada ser humano que tem nesse planeta. Isso está resolvido, é consumado, é resolvido. Ninguém pode mudar, só o próprio Deus. Nós temos o clamor, a oração, e o próprio Deus pode mudar. Até tem uma promessa na Bíblia, né? Honrar pai e mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Então, aquela pessoa, aquela primeira promessa com prolongação, o prolongamento do seu período de vida, né? Honrar pai e mãe. Então, aquela pessoa que honra pai e mãe vai ter os dias prolongados nessa terra. Salmos 139, 16 diz: teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma. Ou seja, tu nem era embrião direito, dentro da barriga da tua mãe. E ele já via.
e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Quando você nem havia nascido, você sem forma na barriga da sua mãe, Deus já tinha a determinação dos teus dias na terra. Mateus 6,27, para virmos para o Novo Testamento, diz o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Não temos esse poder, é Deus. Ah, mas teve o médico, teve a ciência. Teve. O médico que eu contratei, eu tive que contratar um especialista para me acompanhar, ele me disse que do dia que eu saturei 0 e fiquei todo roxo, por 2 horas, do pé à cabeça, ele disse, olha, se não fosse essa equipe que estivesse aqui de plantão naquele dia, você teria morrido. Eu não tiro aqui o mérito dos médicos, mas em primeiro lugar vem o mérito de Deus, vem o mérito da minha fé. Porque Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Então ele usa assim. Então Deus permitiu que eu tivesse aquele momento de morte clínica ali, quando aquela equipe especializada estava ali para pronto atendimento. Entre tantas outras experiências que não dá tempo de eu falar aqui. Efésios 5, no 15 diz, portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa passagem que na Almeida, a revista atualizada e a corrigida, fala remir o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que é isso, meu irmão? Com o que tu tem gasto o teu tempo livre? Não vou nem colocar aqui o tempo de trabalho, não. Quando tu não está trabalhando, com o que tu tem gasto? Tu tem lido a palavra? Tu tem estado com os irmãos de Cristo? Ou com quem tu tem se acompanhado? Tu tem estado com a tua esposa, com o teu marido? Ou com quem tu tem dividido a tua atenção? A palavra manda nós remimos o tempo, pois os dias são maus. Então, continuando em Jó 14, no 6, diz, para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim. Como chegar ao fim o dia de um trabalhador? Talvez Jó estivesse dizendo, Senhor, não me observa tanto, eu sou pecador, eu não mereço essa atenção. Deixa que eu morra em paz no dia que já está marcado. O Salmo 39, 13 diz, desvie de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Existem momentos em nossas vidas que nós caímos. Existem momentos nas nossas vidas que nós acabamos pecando, porque nós só vamos estar livres do pecado quando recebermos um corpo glorificado. Esse corpo corrompido, a palavra diz, vocês são tentados pelos próprios maus desejos. Está dentro de cada um de nós o mau desejo. Então, aqui o salmista pediu para desviar o olhar, eu não mereço, né? Nem o teu olhar, Senhor. E Jó 14, no 7, continua. Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Jó questiona. Aqui nós temos que lembrar que Jó está em um período que nós não sabemos qual é. Muitas pessoas falam que é no período patriarcal, mesmo período de Abraão. Por quê? Porque Jó viveu 200 anos e ele era um patriarca, né, da sua família. Então, provavelmente foi naquele período. Então, eles não tinham conhecimento da graça redentora que seria Jesus Cristo. Eles criam que viriam o Salvador, mas não sabiam como seria isso ainda. O que aconteceria com a alma após a morte, se haveria ressurreição de corpo, ou se ficariam vivendo apenas em alma no paraíso. Então, por isso que Jó falou isso. Mas nós temos aqui Hebreus 9, 27, onde aqui o apóstolo escrevendo para os hebreus, que são os judeus convertidos ao cristianismo, ele diz em 9, 27, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. 2 versículos riquíssimos. Primeiro,
deixa bem claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se depois o juízo. O que é o juízo? O julgamento, a sentença. É a hora de receber a sentença. Que quando é isso, pastor? É no dia que Jesus voltar? Não. Jesus Cristo disse na cruz para o ladrão que se arrependeu e reconheceu que Jesus não merecia passar por aquele sofrimento. Né? O ladrão disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? E Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se ao homem é dado morrer uma única vez, seguindo-se após isso ao juízo, o homem morre. Ele fecha o olho e já abre imediatamente de frente de Deus, o justo juiz. Ele vai dizer, entra no gozo, filho amado. Ou então vai dizer, apartai-vos de mim, filho da iniquidade, eu não vos conheço. É de imediato o destino da alma. Isso, consciência. Tanto que temos na passagem de Lázaro e rico, que não é uma história com é uma história com historicidade, porque quando é parábola, não dá o nome. E aqui foi dado o nome de Lázaro, né? E o rico não é dado o nome, mas o Lázaro é dado o nome. Lázaro faleceu, foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, e o rico, ao falecer, foi para um local de intenso sofrimento. A alma, consciente, tanto que ele sentia sede. E lembrava dos irmãos, dos parentes, que iriam para o mesmo local que ele se não mudassem de vida. No Hebreus 9, 28, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez. Então Cristo veio primeiro para remir os pecados, pela propiciação dos pecados. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Não há mais necessidade daquele sumo sacerdote judeu entrar uma vez por ano no templo e derramar o sangue de um animal perfeito em cima da Arca da Aliança, no local que é chamado propiciatório, por isso que é a propiciação pelos pecados. Jesus ofereceu-se. Por que ele ofereceu-se? Porque ninguém tinha o poder de matar ele. Ele entregou a própria vida. Uma só vez, para levar os pecados de muitos. Quem são os muitos? Aqueles que creem em Cristo. Aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, porque na segunda vez ele vem em glória. Ele não vem uma segunda vez para remir pecados, mas para a salvação dos que esperaram por ele. O que é esperar por ele? É esperar em Cristo, meu irmão. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. O que Jesus faria no meu lugar? Ele iria adulterar? Ele iria praticar a homossexualidade? Ele iria propagar a ideologia de gênero? Ele iria se aproveitar de dinheiro ilícito? O ser humano, por mais afastado de Deus que esteja, ele tem uma centelha de Deus nele, porque todos foram feitos por Deus. E sabe, no fundo, o que é aceitável ou não por Deus. E aproveito para desmistificar e apagar esse versículo que não existe na Bíblia, que as pessoas dizem que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Não existe isso. A palavra diz que Deus abomina o pecado e também abomina o pecador. Jó 14:11 diz, como lagoas que secam, como rios que deixam de correr. No 12, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Não era o entendimento de Jó, era esse. Ele nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Então, assim, enquanto o céu existir, é muito interessante ele tocar nisso. Por quê? Porque está em perfeita harmonia com o Novo Testamento. Quando Jesus voltará, ele trará novos céus e nova terra. Esse céu azul que nós conhecemos não mais existirá. Essa terra também não mais existirá. Será tudo destruído pelo próprio Deus e haverá novos céus e nova terra. E aqueles que creem em Cristo estarão em um local onde não há mais pranto nem dor, onde não há mais sofrimento, mas gozo no Senhor Jesus Cristo com um corpo ressurreto. Assim, enquanto existe céu, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Mas Mateus 3:7 diz, mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso aqui quem falou foi João Batista. Ele batizava para arrependimento. Quando ele viu que fariseus e saduceus iam ali não para arrepender, mas para ver o que ele estava fazendo, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou que poderiam fugir da ira vindoura? Ninguém pode fugir da ira vindoura, sabe por quê? Porque todo mundo vai morrer.
E a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador é inevitável. Apenas aqueles cristãos que estiverem vivos na época do arrebatamento, na volta do Senhor, que só é mais uma volta, não tem duas, é só mais uma, é que não passarão pela morte. E as pessoas que estiverem vivas ali passarão pela primeira morte e pela segunda, que é no lago de fogo que jamais se apaga, como diz em Apocalipse. Então João Batista disse também, em Mateus 3,8, produzir fruto próprio de arrependimento. Meu irmão, esquece essas ministrações que eu tenho visto na internet de coach. De Jesus está no teu barquinho, vai dar tudo certo. Esquece. A palavra de Deus é arrependimento. João Batista dizia, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando João Batista foi preso, Jesus ficou sabendo, veio de onde estava para a Galiléia. E o que foi que Jesus falou? O que foi que ele pregou? Foi, vai dar tudo certo, eu estou no teu barquinho? Não. Ele falou, arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Esta é a verdadeira pregação. Filipenses 3, no 20 diz, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz e sujeitar a si todas as coisas. Amados, nós que cremos no Senhor, temos essa promessa por herança. Nós, quando morrermos, não, ali é só o corpo na sepultura. O espírito estará consciente com o Senhor Jesus. Infelizmente, aqueles que morrem sem Cristo estarão num lugar de sofrimento, como o local do rico, da história com H de rico e Lázaro. Aqui eu quero ler para você uma passagem para finalizar, onde fica tudo isso muito bem claro. Todos sabem que Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. E quando Lázaro faleceu, Jesus foi até o local e chegou, Lázaro já tinha falecido 4 dias. Observem esse diálogo entre Jesus e Marta, irmã de Lázaro, que está lá em João 11, no 23, a partir do 23. Jesus lhes respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. O último dia, o dia da volta do Senhor. Jesus já tinha pregado para ela sabia e cria nisso. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, amados, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer que existe um Deus e que beneficia aqueles que o buscam de todo o coração e entendimento. Ser crente não é levantar a mão na igreja, não é ir aos cultos e as orações e ler a Bíblia apenas, é isso também. Ser crente, principalmente, é viver Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Enquanto estivermos vivos, vivamos com Cristo na direção de nossas vidas, com Cristo tomando as decisões e não os nossos maus desejos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Mortifique-se a si mesmo todos os dias e siga-me. Tomar a cruz não é você sofrer. Tomar a cruz é você mortificar a própria carne, os próprios maus desejos e seguir Jesus Cristo. A única forma de seguir é essa, porque aí não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, quero agradecer a todos. Quero dizer que estou à disposição. Qualquer pergunta, qualquer indagação aí no Instagram, carlosreboucas.advogadocristão, carlosrebouças.advogadocristão. E quero mais uma vez agradecer a todos pelas orações, pela intercessão, pela minha vida. A oração de vocês foi atendida pelo nosso Deus poderoso, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te dê cada vez mais sede e fome da palavra de Deus e que você viva cada dia mais Cristo. A paz de Cristo.